Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos então aqui continuando com o nosso livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com o capítulo número 6, que tem o seguinte título: Como fazer as pessoas gostarem de você imediatamente. Estava eu na fila, esperando para registrar uma carta na agência do correio, na rua 33, esquina da 8ª Avenida, em Nova York. Sabia que o funcionário do registro estava fatigado com seu trabalho, pesando envelopes, entregando selos, dando troco, assinando recibos, a mesma monótona amolação de anos seguidos. Assim disse de mim para mim: Vou experimentar fazer este rapaz gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim, devia dizer alguma coisa bonita. Não sobre mim, mas sobre ele. Perguntei-me novamente: O que há sobre ele que eu possa admirar com sinceridade? Eis uma pergunta difícil de responder. Normalmente, quando se trata de uma pessoa estranha. Mas, nesse caso, foi fácil. Instantaneamente vi alguma coisa que admirei. Enquanto pesava meu envelope, observei com entusiasmo. Certamente desejaria ter a sua cabeleira. Levantou a vista meio assustado. Sua fisionomia irradiou sorrisos. Oh, ela não está tão bem como já foi, disse modestamente. Assegurei que, embora pudesse haver perdido já uma certa quantidade de cabelos, mesmo assim continuava magnífica. Ficou imensamente satisfeito. Demoramos-nos numa pequena e agradável conversa, e a última coisa que ele me disse foi: Muitas pessoas têm admirado meus cabelos. Aposto como aquele rapaz saiu para almoçar andando à vontade. Aposto que quando foi para casa, à noite, contou tudo é para a esposa. Aposto como se olhou no espelho e disse: É uma bela cabeleira. Certa feita, narrei este caso em público, e um homem perguntou-me depois: Que queria o senhor conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? O que eu estava procurando conseguir dele? Se fôssemos tão desprezivelmente egoístas que não pudéssemos irradiar uma pequena felicidade e ensejar uma parcela de apreciação sincera, sem procurar obter alguma coisa de outra pessoa como recompensa, se nossas almas não são maiores do que a dos maus maridos, encontraremos diante do fracasso que tão justamente merecemos. Sim, eu queria alguma coisa daquele rapaz. Queria alguma coisa que não tinha preço. E consegui. Consegui a satisfação de fazer alguma coisa por ele, sem que ele necessitasse fazer alguma coisa por mim como retribuição. O que significa um sentimento que crescerá e ecoará na memória dele, mesmo muito tempo depois do passado incidente. Há uma lei da conduta humana de máxima importância. Se obedecermos a esta lei, quase nunca teremos preocupações. De fato, tal lei, sendo seguida, nos ensejará um número sem conta de amigos e constante felicidade. Mas, assim que a violarmos, teremos logo de enfrentar uma série infinita de transtornos. A lei é a seguinte: fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. John Dewey, como já tivemos ocasião de dizer, afirma que o desejo de ser importante é a mais profunda solicitação da natureza humana. E William James assevera que o mais profundo princípio na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como já tivemos ocasião de frisar, é a solicitação que nos diferencia dos animais. É a solicitação responsável pela própria civilização. Filósofos têm andado pesquisando sobre as regras das relações humanas por milhares de anos, e de toda essa pesquisa, apenas se desenvolveu um único preceito, o qual não é novo. É velho como a história. Zoroastro o ensinou aos seus adoradores do fogo, na Pérsia, 3.000 anos atrás. Confúcio pregou na China há 24 séculos. Lao Tse, o fundador do taoísmo, ensinou aos seus discípulos no Vale do Han. Buda pregou no Ganges, sagrado 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo ensinaram-no 1000 anos antes. Jesus ensinou entre as montanhas de pedra da Judéia 19 séculos passados. Jesus resumiu em um pensamento, provavelmente o mais importante preceito no mundo: faça aos outros o que quer que os outros lhe façam.
Você deseja a aprovação de todos aqueles com quem está em contato? Quer o reconhecimento do seu real valor. Quer sentir-se importante no seu pequeno mundo. Não quer ouvir lisonjas insinceras baratas, mas deseja uma sincera apreciação. Quer que os seus amigos e associados sejam, como disse Charles Schwab, sinceros nas suas apreciações e pródigos nos seus elogios. Todos nós queremos isto. Obedeçamos, portanto, a regra de ouro e demos aos outros o que queremos que os outros nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é: todas as vezes, em toda parte. David Smith, de Eau Claire, Wisconsin, contou-nos, numa de nossas classes, como precisou lidar com uma situação delicada, quando lhe pediram que se encarregasse de uma barraca de refrescos num concerto de caridade. Na noite do concerto, cheguei ao parque e encontrei duas senhoras de idade bastante mal-humoradas paradas junto da barraca. Aparentemente, cada uma delas julgava ser a encarregada daquele projeto. Enquanto refletia sobre o que deveria fazer, uma das integrantes que promovia o concerto apareceu. Entregou-me a caixa de contas e agradeceu-me por eu assumir o controle daquela sessão. Apresentou-me Rose e Jane como minhas auxiliares e em seguida afastou-se. Pairou um pesado silêncio. Compreendendo que a caixa de contas era um símbolo de autoridade, passei-a para Rose e expliquei que talvez eu não tivesse condições de cuidar do dinheiro e que se ela o fizesse, eu me sentiria mais tranquilo. Sugeri então a Jane que me mostrasse as duas garotas que trabalhariam com os refrescos, como funcionava a máquina de pressão, e pedi a ela para se responsabilizar por aquela parte. A noite transcorreu bastante agradável. Rose, toda contente, contava o dinheiro, Jane supervisionava as garotas e eu assistia ao concerto. Você não deve esperar até que seja embaixador na França ou presidente do Clambake Committee para usar a filosofia da apreciação. Você pode trabalhar com ela como um mágico, quase o dia todo. Se, por exemplo, a empregada nos traz batatas cozidas quando pedimos batatas fritas, digamos: sinto incomodá-la, mas prefiro batatas fritas. Ela responderá: pois não, e sentirá prazer em fazer isto porque você mostrou consideração para com ela. Pequenas frases como: sinto incomodá-la, teria você a bondade de, queira fazer-me o favor, muito obrigado, são pequenas cortesias que agem como lubrificante na engrenagem da monótona rotina de todos os dias da vida, e incidentalmente são marcas de boa educação. Tomemos uma outra ilustração. Já leu algum dos romances de Hall Caine, The Christian, The Deemster, The Maxman? Milhões de pessoas leem os seus romances, um sem número de pessoas. Ele era filho de um ferreiro. Em toda a sua vida nunca esteve mais de 8 anos na escola, e quando morreu era o homem de letras mais rico que o mundo conheceu. Sua história foi mais ou menos assim. Hall Caine amava sonetos e baladas. Por isso devorou toda a poesia de Dante, Gabriel Rossetti. Ele mesmo escreveu uma conferência entoando loas aos feitos artísticos de Rossetti e mandou uma cópia ao próprio autor. Rossetti ficou satisfeito. Um jovem que tem uma tão exaltada opinião sobre a minha habilidade, teria provavelmente dito Rossetti para si mesmo. Deve ser brilhante. Assim, convidou o filho do ferreiro a ir a Londres e servir como seu secretário. Este foi o ponto brilhante da vida de Hall Caine. Na sua nova posição, pôde dar-se com os maiores literatos da era. Aproveitando com vantagem os seus conselhos e incentivos, empreendeu uma carreira que aureolou seu nome através do mundo. Sua casa, Greeba Castle, na Ilha de Homem, tornou-se uma meca para turistas de todos os cantos do mundo, e ele deixou uma fortuna de 2.500.000 dólares. Entretanto, quem sabe? Poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder, o estupendo poder da apreciação sincera, feita do íntimo do coração. Rossetti considerava-se importante, o que não é de se estranhar. Aliás, quase todas as pessoas se consideram importantes, muito importantes. A vida de muitas pessoas provavelmente mudaria
se alguém as fizesse sentir-se importantes. Roland, um dos instrutores do nosso curso na Califórnia, também é professor de artes manuais. Ele nos escreveu sobre um estudante de nome Chris, no início de suas aulas de artesanato. Chris era um menino muito quieto, tímido e inseguro. O tipo do aluno que em geral não recebe a atenção que merece. Também dou aulas numa classe avançada que cresceu muito e tornou-se uma espécie de símbolo de prestígio e um privilégio para o aluno que conquistasse o direito de ingressar nela. Numa certa quarta-feira, Chris trabalhava com dedicação na sua prancheta. Com efeito, pressenti que dentro dele ardia um fogo oculto. Perguntei-lhe se gostaria de entrar na classe avançada. Como gostaria de poder expressar a fisionomia de Chris. Quantas emoções naquele garoto de 14 anos de idade, que procurava esconder as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Eu, Sr. Rowland. E o senhor acha que sou bom para isso? Sim, Chris, acho que é. Precisei me retirar nesse momento, porque eu é que estava prestes a chorar. Quando Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente um pouco mais alto do que o habitual, olhou para mim com seus olhinhos azuis e vivos e disse, com uma voz segura: Obrigado, Sr. Rowland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei. Nosso profundo desejo de sentirmos-nos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer desse presente, fiz um pequeno cartaz onde escrevi: Você é importante. Esse cartaz ficou pendurado na entrada da sala de aula para que todos o vissem e para que eu me lembrasse de que cada aluno que tenho diante de mim é igualmente importante. A verdade crua é que quase todo homem que você encontra se julga superior a você em algum ponto. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender, de uma maneira sutil, que você reconhece a importância dele no seu pequeno mundo, e o faz sinceramente. Lembre-se do que disse Emerson: cada homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e nisso posso aprender dele. O que há de patético em tudo isso é que, com frequência, os que encontram alguma justificativa para o seu sentimento de realização sustentam seu ego por meio de uma demonstração de estardalhaço e vaidade que é verdadeiramente ofensiva. Como disse Shakespeare: homem, orgulhoso homem, investido de uma pequena e passageira autoridade, empreende tão fantásticas missões perante os céus que faz os anjos chorarem. Vou contar-lhes 3 casos de homens de negócios em meus cursos que têm aplicado, com resultados notáveis, tais princípios. Tomemos em primeiro lugar o caso de um promotor de Connecticut, que prefere que seja seu nome omitido devido aos parentes. Nós o chamaremos de Sr. R. Pouco depois de entrar para o curso, dirigiu-se de automóvel para Long Island com a esposa, em visita a alguns parentes dela. Essa deixou conversando com uma velha tia e foi sozinha visitar alguns parentes mais jovens. Como devia fazer uma exposição profissional de como aplicou os princípios da apreciação, imaginou que devia começar pela velha tia. Assim, olhou em volta da casa para ver o que podia admirar com sinceridade. Essa casa foi construída em 1890, não? Perguntou. Sim, respondeu a tia. Foi esse precisamente o ano em que foi construída. Ela me recorda a casa onde nasci, acrescentou ele. É bonita, bem construída, espaçosa. A senhora sabe que hoje não se constrói mais casas assim? Você tem razão, concordou a velha senhora. Os jovens dos nossos dias não fazem questão de casas bonitas. Todos eles querem apenas pequenos apartamentos e uma geladeira elétrica, indo depois vagabundear nos seus automóveis. Essa é uma casa de sonhos, continuou num tom vibrante, evocando suas mais caras recordações. Esta casa foi construída com amor. Meu marido e eu sonhamos com ela por 4 anos, antes de construí-la. Não tivemos arquiteto. Nós mesmos a planejamos. Mostrou-lhe então toda a casa e ele expressou sua sincera admiração pelos lindos tesouros que ela adquirira durante suas viagens e que sempre amara. Pesados chales, um velho serviço de chá inglês, vasos da China, camas e cadeiras da França, quadros italianos e cortinados de seda que pertenceram a um castelo francês.
Depois de mostrar-me inteiramente a casa, disse o Sr. R., levou-me para ver a garagem. Lá, sobre caixões, estava um automóvel Packard, quase novo. Meu marido comprou aquele carro pouco antes de morrer, disse suavemente. Depois da sua morte, nunca andei nele. Você aprecia coisas belas, e por isso lhe darei esse carro. Como, minha tia? A senhora me confunde. Aprecio a sua generosidade naturalmente, mas não posso aceitá-lo. Nem mesmo sou seu parente direto. Tenho um carro novo, e a senhora tem muitos parentes que gostariam de possuir um Packard. Parentes! Exclamou. Sim, tenho parentes que estão esperando a minha morte para poder usar meu carro, mas eles não conseguirão tal coisa. Se a senhora não quer dar o carro a eles, poderá facilmente vendê-lo a um negociante de carros usados, sugeri. Vendê-lo! Exclamou. Pensa que eu poderia vender este carro? Que eu suportaria ver estranhos indo para cima e para baixo pelas ruas nesse carro? No carro que meu marido comprou para mim? Nem em sonhos posso vendê-lo. Vou dar-lhe o automóvel. Você sabe apreciar coisas belas. Ele relutou em aceitar o carro, mas não podia fazê-lo sem ferir os sentimentos da velha tia. Esta velha senhora, isolada num casarão, com seus pesados chales, suas antiguidades francesas e suas memórias, estava morrendo à míngua de um pequeno reconhecimento. Ela fora bonita e jovem. Construíra uma casa com amor e colecionara objetos de toda a Europa para torná-la mais linda. Agora, no isolamento de sua velhice, ansiava por conforto humano, uma pequena apreciação verdadeira, e ninguém lhe dava nada disto. Quando encontrou o que desejava, como um oásis em pleno deserto, sua gratidão não podia expressar-se de outra maneira que não fosse oferecendo de presente o automóvel. Vejamos outro caso. Donald M. McMahon, ex-superintendente da Lewis e Valentine, arquitetos de jardins e paisagens em Rye, Nova York, relatou o seguinte incidente. Pouco depois de ouvir falar no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, estava eu jardinando a propriedade de um notável juiz. O proprietário viera para dar-me algumas sugestões sobre um local em que desejava planar aloendros e azaleias. Senhor juiz, disse-lhe, o senhor tem uma excelente distração. Estive admirando seus lindos cães. Penso que o senhor já conseguiu vários primeiros lugares na grande exposição canina anual de Madison Square Garden. O efeito dessa pequena dose de apreciação foi grande. Sim, respondeu o juiz. Os meus cães me servem de excelente distração. Gostaria de ver o meu canil? Passou quase uma hora mostrando-me os cães e os prêmios que os mesmos têm ganho. Ele mesmo foi buscar os pedigrees e explicou os cruzamentos responsáveis por tanta beleza e inteligência. Finalmente, virando-se para mim, perguntou: Tem algum filhinho? Sim, tenho, respondi. Bem, ele não gostaria de um cachorrinho? Oh, o seu contentamento não teria limite. Pois bem, vou dar-lhe um cachorrinho, disse o juiz. Começou a ensinar-me como alimentar o cão. Parou um pouco e falou: Você esquecerá de tudo quanto eu lhe disser. É melhor que eu escreva. O juiz entrou, escreveu à máquina o pedigree e as instruções sobre a alimentação e entregou-me juntamente com um cachorrinho que valia $100, gastando nisso 1 hora e 15 minutos de seu precioso tempo, apenas porque expressei minha sincera admiração pela sua distração e empreendimento. George Eastman, da famosa Kodak, inventou o filme transparente, que tornou possível o cinema, juntou uma fortuna de $100 milhões e tornou-se um dos mais célebres homens de negócios no mundo. Apesar de todos esses grandiosos sucessos, ele ansiava tanto por pequenos reconhecimentos do seu valor como você e eu. Para ilustrar, quando Eastman estava construindo a Eastman School of Music em Rochester e também o Kilburn Hall, um teatro em homenagem à memória de sua genitora, James Addison, presidente da Superior Seating Company de Nova York, pretendia obter a encomenda das cadeiras para estes prédios. Telefonando para o arquiteto, o Sr. Addison marcou 1 hora para ver o Sr. Eastman, em Rochester. Quando Addison chegou, o arquiteto disse: Sei que o senhor está pretendendo uma encomenda, mas quero esclarecer-lhe desde logo que não conseguirá coisa alguma se tomar mais de 5 minutos do tempo de George Eastman. Ele é muito exigente, muito ocupado. Assim, faça sua proposta rapidamente e saia logo. Addison estava preparado para isso.
Quando foi introduzido na sala, viu o Sr. Eastman curvado sobre uma pilha de papéis que estava sobre sua secretária. O Sr. Eastman levantou a vista, tirou os óculos e, dirigindo-se para o arquiteto, o Sr. Anderson disse: Bom dia, cavalheiro. Em que lhe posso ser útil? O arquiteto fez as apresentações, então o Sr. Anderson disse: Enquanto eu esperava o seu chamado, Sr. Eastman, estive admirando seu escritório. Não tenho ideia de ter visto trabalho parecido com este. O senhor sabe que sou um especialista em interiores, mas creio que não vi um gabinete mais bonito que o seu em toda a minha vida. Eastman respondeu: O senhor reaviva em mim alguma coisa que já havia sido quase esquecida. É bonito, não é? Agradou-me imensamente logo que foi construído. Mas agora venho aqui com tantas outras coisas a tratar que muitas vezes não vejo meu gabinete durante semanas. Adamson andou e esfregou ligeiramente a mão sobre uma moldura. É carvalho inglês, não? Um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, respondeu Eastman. É carvalho inglês. Foi escolhido para mim por um amigo especialista em madeiras finas. Eastman mostrou-lhe todo o gabinete, frisando a sua extensão, cores, trabalhos à mão e outros detalhes que ele ajudou a planejar e executar. Enquanto andavam pelo gabinete, admirando as obras em madeira, pararam diante de uma janela. Eastman, no seu modesto e muito suave modo de falar, citou algumas das instituições por meio das quais ele procurava ajudar a humanidade: a Universidade de Rochester, o Hospital Geral, o Hospital Homeopático, a Casa dos Amigos, o Hospital de Crianças, entre outros. O Sr. Anderson congratulou-se entusiasticamente com ele pelo humanitário emprego que dava sua riqueza, aliviando os sofrimentos da humanidade. Eastman abriu uma caixa de vidro e dela retirou a primeira câmera fotográfica que possuíra, uma invenção que comprara de um cidadão inglês. Adamson fez-lhe várias perguntas sobre suas primeiras lutas quando se iniciou nos negócios, e o Sr. Eastman falou com real interesse sobre a pobreza de sua meninice, como sua mãe viúva manteve uma casa de cômodos, enquanto ele estava empregado no escritório de seguros. O terror da pobreza apavorava-o dia e noite e resolveu ganhar o bastante para que sua mãe não tivesse que trabalhar até a morte, numa casa de cômodos. O Sr. Adamson ainda lhe formulou outras perguntas e ouviu atento o relato da história das suas experiências com chapas fotográficas secas. Contou como trabalhava no gabinete o dia inteiro, algumas vezes fazendo experiências a noite toda, tirando ligeiras sonecas enquanto agiam os preparados químicos. Muitas vezes trabalhando e dormindo, vestido durante 72 horas consecutivas. James Addison foi introduzido no gabinete de Eastman às 10h15 e advertido de que não deveria tomar mais de 5 minutos. Mas 1 hora se foi, 2 horas se passaram e eles continuavam conversando. Finalmente, Eastman voltou-se para Addison e disse: A última vez que estive no Japão, trouxe algumas cadeiras que coloquei na minha varanda. Mas o sol descascou toda a pintura, de modo que fui ao centro da cidade outro dia. Comprei tinta e eu mesmo pintei de novo. Gostaria de ver como me saio pintando cadeiras? Pois bem, venha à minha casa, almoce comigo e te mostrarei. Depois do almoço, o Sr. Eastman mostrou a Addison as cadeiras que comprara no Japão. Não valiam mais de $1,50 cada, mas Eastman, que ganhara $100 milhões nos negócios, estava orgulhado das mesmas porque ele as havia pintado. A encomenda para as cadeiras se elevara a $90 mil. Quem, supõe você, conseguiu o fornecimento das mesmas? James Addison ou algum dos seus competidores? Desde essa ocasião até a morte de Eastman, ele e James Addison foram amigos íntimos. Claude Morais, proprietário de um restaurante em Rouen, na França, utilizou esse princípio e poupou seu negócio e evitou que uma empregada-chave pedisse demissão. Tratava-se de uma senhora que estava na casa há 5 anos e constituiu o laço vital entre o Sr. Morais e as 21 pessoas que formavam um quadro de funcionários. Ele ficou chocado ao receber a carta registrada enviada por ela, na qual pedia sua demissão. O Sr. Morais relatou: Fiquei extremamente surpreso e ainda mais desapontado, porque sempre a tratei com justiça, receptivo mesmo às suas necessidades, principalmente considerando o fato de que também éramos amigos.
Talvez por isso eu tivesse chegado a exigir dela muito mais do que dos demais empregados. Eu não pude, naturalmente, aceitar a demissão sem qualquer justificativa. Chamei-a particularmente e disse: Paulette, você deve compreender que não posso aceitar seu pedido. Você significa muito para mim e para minha firma. Você é tão importante para o sucesso deste restaurante quanto eu próprio. Repeti isso diante de todos os funcionários. Convidei-a para ir à casa comigo e reiterei a confiança que depositei nela diante da minha família. Paulette retirou o pedido e hoje posso confiar nela como nunca antes o fizera. Frequentemente reforço essa minha atitude, elogiando-a pelo que faz e mostrando-lhe quanto ela é importante para mim e para o restaurante. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas, disse Disraeli, um dos homens mais perspicazes que jamais governaram o Império Britânico. Fale com as pessoas a respeito delas mesmas e elas o ouvirão por muitas horas. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Final. Não, antes daqui de eu terminar, então como a gente vai terminar aqui já a parte 2, eu vou fazer aqui já o resumo das 6 maneiras de fazer com que as pessoas gostem de você. Então, princípio 1. Interesse-se sinceramente pelas outras pessoas. Princípio 2. Sorria. Princípio 3. Lembre-se de que o nome de um homem é, para ele, o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre eles mesmos. Princípio 5. Fale sobre assuntos que interessem a outra pessoa. Princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante, mas faça-o sinceramente. Então, são esses 6 princípios aqui que nós terminamos a nossa parte 2 do nosso livro.